E aí, gente, tudo bem? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui somos nós, Namorados Resenham, para trazer mais um filme interessante para vocês. É um filme um pouco mais antigo, é The Prince of Darkness. Vamos colocar o nome em português escrito aqui na anotação. Então, esse filme é de 1987. E é dirigido por John Carpenter, um dos maiores, na minha opinião, diretores de filmes de terror de todos os tempos, junto ali com Hitchcock e Kubrick. Então, o Romeu vai contar pra gente sobre o que é a história do filme. O filme começa com um padre, né, ou algo assim, morrendo, um homem religioso morrendo e deixando para trás uma chave. Assim, um segundo padre acha essa chave e vai ver o que o outro padre fazia todo dia com aquela chave. Ele abriu uma porta e ele então descobriu um frasco, né, um gigante, com uma coisa verde dentro e um livro escrito em latim, grego e alguns números que ninguém conseguia, que ele não conseguia decifrar, né, não ninguém. Então, a partir disso, ele chama um cientista, uma pessoa com PhD em física quântica, que por sua vez forma uma equipe com seus alunos, formado por diversos cientistas, pessoas doutorandos em física quântica, biomédicos, teólogos, engenheiros e várias pessoas de vários grupos diferentes, né, várias áreas diferentes, para tentar descobrir o que é aquilo. E então é quando tudo começa a dar errado, né? Não vou falar exatamente o que é, mas a dica é: o nome do filme tem alguma coisa a ver com isso? Então, eu tive uma má sorte, porque eu não conhecia o filme e fui pesquisar, mas por algum motivo encontrei um filme que não tinha nada a ver com o filme que eu assisti com o Romeu. Então eu esperava uma coisa e vi outra. E nisso resultou que fiquei confusa com a história do filme, por isso pedi pra ele explicar. Porque ficava com a sinopse na cabeça do outro filme. Mas então, gostei do filme porque é um bom filme de terror para a época. Você concorda? Ou você acha que ainda hoje seria considerado um bom filme de terror? Eu acho que é um bom filme de terror pelo estilo que o diretor toma, né? Porque naquela época não existia computação gráfica, então tudo que ele fazia era com bonecos, era com maquiagem. Então é aquela coisa, a Julieta falou pra mim no meio do filme, ela, nossa, que coisa nojenta. Esse era o propósito, sabe? Porque nos filmes de hoje em dia, quando vai fazer um filme de monstro, não tem monstro nesse filme, né? É só um exemplo. Você consegue fazer um monstro de computação gráfica, ele fica lá, aí você consegue alterar exatamente pra ele ficar exatamente do jeito que você quer. Só que nesse filme não. Ele tem que fazer tudo com maquiagem. Então fica aquela coisa bem mais realista do que normalmente seria. Isso, eu até falei assim, poxa, não tem como as coisas acontecerem de uma forma mais, sei lá, menos explícita e nojenta, mas é o que ele falou, não tem como porque naquela época eles não tinham até a tecnologia que a gente tem hoje pra fazer esses determinados efeitos, determinadas características dos personagens de forma que não ficasse tão desagradável aos olhos, vou dizer assim. Fica hoje em dia muito mais bonito, assim, vamos dizer. E eu diria que ser desagradável aos olhos é justamente parte Do propósito deles. entre aspas, da graça do filme. Por quê? Os filmes de hoje em dia, é uma coisa que eu já falei e sempre vou me repetir. Os filmes de hoje em dia de terror, aparece alguma coisa na tela, vai aparecer alguma coisa de orquestra, um violino e vai fazer um barulho agudo pra você se assustar. Esse filme, você não vai se assustar, você não vai ficar de 15 em 15 minutos, não vai bater um pássaro na janela, não vai ter um escorpião andando pelo sótão, não vai ser um susto besta. Tudo que você vê é o que você tem, sabe? O susto, o medo é aquilo que está acontecendo, não é alguma coisa que vai pular pra te dar um sustinho e você relaxar logo depois. Então é um filme de terror diferente do que a gente tem hoje em dia? Mas eu acho que eu preferia ter uns filmes de terror tipo esse, claro que com a tecnologia de hoje em dia e com ideias novas, do que ter esses filmes que a gente tem do tipo Annabelle, que não dão medo nenhum, não dão susto nenhum, porque você já tá esperando. E quando eles dão um susto, não é nem um susto com um fantasma, é um susto com alguma coisa imbecil que acontece no meio do filme. Sim. Bem, falando sobre os personagens, eu confesso que conheci, eu acho, um ou dois deles. Eu não me lembro dos outros, não sei se é porque hoje eles têm uma caracterização diferente, né? Estilo de corte de cabelo, estilo de roupa. Então eu só identifiquei dois. Mas acho que eles atuaram bem. Uhum. Não tenho, assim, nada pra falar. Até porque eu gosto de filmes antigos, mas não sou acostumada a vê-los tanto. Então, pra época, né? De repente, pro que se esperava pra época, e até mesmo hoje, eu considero que foi uma boa atuação. Tanto dos personagens que sofreram alguma intervenção pelo gênero terror, como pelos outros que simplesmente ficaram desesperados no filme. Tanto pelos mocinhos quanto pelos, entre aspas, vilões. Isso.
Eu também acho, eu concordo contigo, foi uma boa interpretação, não foi nada exagerado ou ridículo assim, não foi nada que você chega, ah caramba, nada disso aconteceria. Teve um momento no filme que eu tava conversando com ela até, que ela falou, ah, o que que você faria nessa situação? Eu falei, né? Eu acho que eu faria a mesma coisa que o personagem, porque nessa situação, se ele não tenta levar no bom humor, ele acaba ficando maluco. Sim, outro detalhe também que eu achei interessante, apesar de ter ficado um pouco perdido na história, mas depois, assim, mais pro final, as coisas foram fazendo mais sentido, é que o filme é bem amarrado. As informações que são dadas no início, elas são... Consistente. elas vêm à tona depois. Então, assim, eu tava assistindo, o Romeu falava, ah, isso foi dito antes, foi tal personagem que disse que isso ia acontecer e tal. Então, assim, não é uma coisa que fica uma informação solta. Depois o filme explica ou traz um exemplo daquela informação que faz sentido em toda a trama. A única coisa que eu achei um pouco exagerado é que às vezes eles falavam coisas soltas no filme. Não soltas, né? Mas eles falavam uma frase aleatória. Ah, não, é como se ele tivesse, sei lá, dentro do espelho. Aí você para, tá, ele falou isso. Aí depois, olha só, tinha alguma coisa dentro do espelho. Como é que ele sabia disso? Ele chutou, mas ele acertou, sabe? Ter esse tipo de coisa, assim, que ele fala porque ele tem que falar pra poder fazer sentido mais tarde. Mas ninguém é perfeito, né? Então, eu não tenho muito mais o que acrescentar. Se vocês gostam de filmes de terror, filmes antigos, acho que vale a pena dar uma olhada. Pra mim é uma recomendação simples. Você gosta dos filmes de terror dos anos 80 e 90, ali, iniciozinho? Você gosta do Fred Krueger, né? Você gosta do Jason Voorhees? Vocês gostam do Michael Myers? Não vai ter nenhum personagem icônico nesse filme, mas o estilo de terror é bem parecido. Então, se vocês gostam desses filmes, eu recomendo. Se vocês nunca viram nenhum desses filmes, vocês são uma audiência mais nova aí, seus 14, 15 anos, eu recomendo pra vocês terem um ponto de vista diferente dos filmes de terror de hoje em dia. Acredito que vocês não iriam gostar tanto quanto eu gostei. Falou o velho, né? Não sou tão velho assim, gente. Mas, acho que vocês teriam um ponto de vista diferente. Mas acredito que alguns de vocês possam até vir gostar mesmo. Então é isso, não tem mais muito o que dizer. Falou, gente. Boa noite, boa tarde, bom dia e tchau. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.